Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Kepler Weber, uma empresa aí que pode se tornar um monstro do setor de agro e que pode se beneficiar bastante aí na próxima década. Eu vou trazer aí diversas informações que atestam isso aí, então fique comigo no vídeo, pessoal. Primeiramente, podemos ver aqui diversas recomendações da XP e outras casas de análise, onde a própria XP menciona aqui nessa matéria que a Kepler Weber desponta como um ativo de alta qualidade. A XP também menciona 5 razões para comparação. A Ágora, que é a casa de análise do Bradesco, também recomenda aí compra de ações da Kepler Weber. E também a Nord Research, que é uma das casas de análise aí melhores do Brasil, onde eu tenho assinatura com eles. E eles mencionam que nos próximos 10 anos aí, o setor de agro e a Kepler Weber devem se beneficiar demais. Primeiramente, eles dão uma pincelada aí bem legal no setor de agro nos próximos 10 anos, onde eles mencionam que em um mundo onde a população cresce a passos largos e o apetite se intensifica, o Brasil terá grandes oportunidades, o mundo vai passar por mais uma grande transformação e o Brasil está no topo para ser o grande fornecedor dessa demanda faminta. Eles mencionam uma forma do tamanho do mundo, onde a população mundial aí deve crescer em mais ou menos uns 700 milhões nos próximos 10 anos, né? Sair de 8 bilhões aqui para 8 bilhões e 700. E o crescimento da população mundial vem acelerando nas últimas décadas, entretanto, a população de pessoas saindo da extrema pobreza acelerou. A gente pode ver nesse gráfico aqui, desde 2010, a extrema pobreza diminuiu bastante. E o gráfico aí de proporção da população fora da extrema pobreza vem aumentando aí desde 1950, ou seja, isso aqui é um ponto bem positivo. Por quê, pessoal? Porque a redução da pobreza, a maior parcela da população nos centros urbanos e a ascensão da classe média na próxima década vão refletir uma demanda maior por alimentos. Podemos ver nesse gráfico aqui que a população urbana deve crescer ainda mais aí nos próximos 20, 30 anos. E nesse gráfico que a classe média já é predominante no mundo, porém será a maioria em 2030. A gente pode ver que vai ser a grande maioria em 2030, tá? E isso vai fazer com que tenha uma maior demanda para alimentos, né? Historicamente, o desenvolvimento econômico e social da população reflete em um consumo maior e melhor de alimentos. Para se ter uma ideia, entre 1960 e 2023, o consumo da carne pelos chineses passou de 3 kg para 62 kg. Com o aumento do apetite do mundo por mais alimentos, o Brasil se destaca como uma superpotência do agro. E de fato, o Brasil aí é um dos 5 maiores países aí do setor de agro. A gente pode ver que em diversas commodities, né, grãos aqui, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores. A gente pode ver que em diversas commodities aqui, o Brasil é o maior produtor e maior exportador, né? Ou segundo ou terceiro, né? Em diversas aqui, ou seja, é um dos maiores países aí do setor de agro de fato. O Brasil também é privilegiado no clima e na geografia, além de uma imensa área agricultável. As chuvas e o sol na hora certa nos permitem produzir mais de uma safra por ano, e entre as grandes potências agrícolas, somos os únicos com essa vantagem, ou seja, uma vantagem gigantesca, né? Mas não foi só por conta dos privilégios naturais que o nosso agronegócio chegou aonde chegou. Os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, universidades e empresas privadas contribuíram para o desenvolvimento do setor no Brasil. Além disso, a abertura do mercado e a competição com o mundo intensificaram nossa busca por mais eficiência e maior produtividade. Tudo isso refletiu nesse gráfico aqui, onde eles mencionam que a produção de grãos cresceu 4 vezes mais do que 30 anos atrás, com uma área plantada apenas 2 vezes maior. Ou seja, a tecnologia aí está beneficiando demais o setor de agro aí no geral, tá, pessoal? A gente pode ver que a área plantada foi somente dobrada e a plantação aí de grãos foi quadruplicada, né? Isso aqui é um ponto bem positivo. E aí eles mencionam desafio para uns, oportunidade para outros. A demanda nos próximos 10 anos está faminta e o Brasil tem toda a possibilidade de atendê-la. Porém, Brasil é sempre Brasil, né? Brasil nada é fácil. Nossos gargalos em armazenamento e logísticas são relevantes. E a super safra e os super preços de 2021 e 2022 escancararam as nossas dificuldades. Sem capacidade de armazenagem e de logística, os agricultores e as cooperativas precisam estocar sua produção a céu aberto ou adiar suas colheitas. Ou seja, pessoal, a armazenagem e logística faz toda a diferença, e é isso aqui que a Kepler trabalha diretamente, tá, pessoal? Podemos ver nessa notícia aqui que milhares de toneladas de grãos estão estocadas a céu aberto em Mato Grosso. A produção brasileira de soja e milho cresceu, porém a estrutura de armazenagem não tem dado conta. Ou seja, somente pontos positivos aí para a Kepler, né, já que ela trabalha diretamente com essa parte de armazenagem. O gargalo em armazenagem e logística não é novidade, e apesar de alguns avanços, o Brasil ainda precisa avançar mais para que adversidades não nos prejudiquem nessa super década. E aí com isso eles destacam a Kepler, né, o ciclo do Brasil, que é onde a empresa vai ter oportunidades gigantescas. Ela é líder de mercado com mais de 30% no market share de armazenagem no Brasil, e ela quer continuar crescendo.
A gente pode ver que o Brasil possui um déficit de armazenagem gigantesco, né? A nossa produção cresce mais do que a capacidade de armazenagem. A gente pode ver que a armazenagem nas fazendas do mundo, Canadá, por exemplo, tem 85% de todas as suas fazendas aí cobertas com armazenagem, né? Ou seja, tem os silos aí próprios, 85% de todas as fazendas, Estados Unidos aí 65%, União Europeia 50%, inclusive a Argentina está bem na frente do Brasil, né, com 40%, e o Brasil de fato aí tem somente 15%, ou seja, o mercado é gigantesco para Kepler aí em trata, pessoal. E a Enord destaca que para a próxima década, mesmo com um cenário otimista, essa realidade não deve mudar se a safra continuar com um crescimento histórico de mais 5% em média ao ano nas próximas décadas. O déficit vai continuar o mesmo se o Brasil aí dobrar a venda de armazém ano a ano, tá? Ou seja, é um mercado aí gigantesco, né? Mesmo se o Brasil aí crescer aí, e na média nos últimos 10 anos, não vai ter armazém suficiente para ele cobrir toda a demanda, tá, pessoal? E aí, falando um pouco da Kepler, como toda empresa exposta aí às commodities, a Kepler acaba sofrendo em ciclos de preços internacionais mais baixos. Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? É uma empresa que, como toda commodity, ela depende aí dos grãos mais caros, né, para conseguir ter mais demanda, né? Porém, o crescimento histórico das safras brasileiras e o potencial através do déficit de armazenagem proporcionam uma boa visibilidade de crescimento para a Kepler no longo prazo. Entendendo essa dinâmica, a companhia vem incrementando as receitas recorrentes nos últimos anos. A gente pode ver que cresceu bastante aí em fazendas, né, comparado a 2020. A agroindústria também crescendo e ela tem outros negócios também, outras receitas aí secundárias, negócios internacionais, portos e terminais e reposição de serviços. E além do potencial de crescimento com a super década, a Kepler ainda deve lançar o projeto de locação de silos no ano que vem e está avaliando oportunidades de EMA, aquisição e fusão aqui, ou seja, a empresa, além de vender os silos, que é o que ela já faz, ela pretende aí também fazer locação, tá? Isso aqui é um ponto bem interessante também. A empresa pretende crescer em outras vias aí, né? A sua receita. E a Nord também menciona aqui 5 pontos: diversificação da receita em resiliência em margens, foco na gestão de custos e despesas, crescimento com baixo consumo de capital de giro, disciplina na alocação de capital, ou seja, maior ROIC, né? Ou seja, isso aqui mostra que as dívidas, os investimentos que a empresa está pegando, está surtindo efeito, está trazendo valor aí para a acionista e para a empresa. E o quinto ponto, forte geração de caixa e maior espaço para dividendos. É uma empresa aí que pode crescer demais, ter uma valorização astronômica na sua cotação, no seu lucro, e também tem espaço aí para dividendos. Nos últimos 2-3 anos a empresa começou a pagar bons dividendos também. E tudo isso mencionado da Kepler, a empresa ainda é bem barata, né? 4 vezes EBITDA somente, ou seja, a empresa aí entrega aí bons valores a preços bem baixos, né? De tudo isso sobre a Kepler, bastante pontos positivos. Nos próximos 10 anos a empresa de fato pode crescer demais. Tem seus pontos negativos também, né, que não pode ser jogado fora, né? Eu trouxe aqui alguns pontos negativos da empresa. Primeiro ponto negativo, a empresa é sensível às mudanças nos preços das matérias-primas agrícolas, o que pode ter um impacto negativo sobre ela, devido à possível diminuição da demanda por seus produtos e serviços, né? Como mencionei, se os grãos estão lá embaixo, a empresa tem aí mais dificuldade de venda, né? Segundo ponto, ela também enfrenta os riscos e a volatilidade naturais do setor agrícola, como condições climáticas desfavoráveis e alterações nas políticas governamentais. Terceiro ponto, além disso, a competição no mercado de armazenagem agrícola e sistemas de transporte de grãos, que são as duas principais receitas da empresa, né? A armazenagem e a logística da empresa. Isso pode afetar a sua fatia de mercado e sua lucratividade. Ou seja, a empresa tem um market share aí bem interessante, né? É líder de mercado com mais de 30%, porém ela tem que ficar de olho aí, já que ela tem uma competição bem acirrada, né? E pode perder alguma fatia de mercado, então isso aqui é um ponto bem relevante. Devido à sua presença tanto no mercado nacional quanto no internacional, a empresa aí vende para mais de 40 países aí mundo afora. Além disso, a empresa também bem antiga, né? Ela tem aí mais de 95 anos de história. A empresa está sujeita a riscos cambiais que podem impactar a sua rentabilidade e seus resultados financeiros. Ou seja, dólar aqui também, né, pode influenciar bastante na rentabilidade da empresa. Outro ponto, a necessidade de reinvestimento da empresa aí é alta, especialmente com a evolução da tecnologia, exigindo que ela sempre se mantenha atualizada aí para manter sua competitividade. A incapacidade de se adaptar rapidamente a novas tecnologias pode prejudicar sua posição no mercado, e mesmo que se adapte, é comum que haja uma redução nos lucros a curto prazo. Ou seja, é uma empresa que precisa sempre fazer reinvestimentos, né? Porém, um ponto positivo é que a empresa tem menos dívida do que caixa, tá? Ou seja, se caso ela precise fazer investimentos aí nos próximos anos, ela consegue fazer tranquilamente.
E outro ponto negativo são as flutuações nos preços das matérias-primas e dos insumos usados pela Kepler Weber, que podem afetar sua rentabilidade, especialmente se não puderem ser repassadas aos clientes, o que foi a causa desses prejuízos aí nos anos de 2016 e 2017. Ou seja, outro ponto aí bem crucial para a empresa, né? Ela precisa repassar aí as suas matérias-primas e insumos aí que ela compra para os seus clientes, né? É o mínimo que ela precisa fazer, senão ela vai ter prejuízo de fato, né? Se ela pegar aí um ano bem ruim, de grãos ruins, demanda fraca, ela pode ter prejuízo de fato. Outro ponto interessante é a posição acionária aí da empresa. Ela não tem um controlador, né? Ela tem praticamente aí um free float de 100%, ou seja, todas as ações aí estão em livre circulação no mercado. E os três grandes acionistas da empresa é a Trigno Capital, que é uma gestora aí bem renomada no mercado, com 20%. A Tarpon Gestora também tem 8% aí. E a Morgan Stanley, que é aquele banco aí bem famoso nos Estados Unidos, né? Tem aí mais 8%. Destacando que a Trigno aumentou sua posição para 20% bem recentemente, né? Foi aí no início desse ano, ou seja, eles estão vendo aí uma melhora gigantesca na empresa, estão apostando pesado na empresa, isso aqui é um ponto bem positivo, né? A Trigno Capital aí mostra que a empresa, de fato, aí pode ter um crescimento bem relevante, né? O que eu trouxe na matéria aí tem sentido. Outro ponto interessante, a valor de mercado da empresa, ela tem aí somente 2 bilhões de valor de mercado, ou seja, é uma small cap bem pequena, né? Isso aí traz 2 pontos, né? Um ponto positivo é que a empresa ainda tem muito chão a crescer, né? Isso de fato pode ocorrer, né? Diferente de uma blue chip, por exemplo, que não tem muito por onde crescer mais, e aí elas não crescem tanto. A Kepler Weber ainda pode crescer muito aí nos próximos anos, né? Porém, como ponto negativo, o small cap geralmente é mais arriscada, né? E a empresa ainda é uma commodity, né? Ou seja, ela tem o problema de ser small cap, que já traz mais risco, e commodity, né, que também traz mais risco, né, traz mais volatilidade, né, traz aí muitos altos e baixos, né, e para o investidor iniciante aí não é bom, né, já que quando ele vê aí as suas ações lá embaixo, ele normalmente vende, né, e isso é um problema, né, já que ele vai vender com prejuízo normalmente, né. Outro ponto interessante, nos últimos 5 anos a empresa aí cresceu mais de 1000%, ou seja, quase 1100% aí, pessoal, ou seja, crescimento absurdo, tá? Por que todo esse crescimento, pessoal? Porque a cotação segue lucro, né? A gente pode ver 2018 aí pra frente, a empresa teve aí lucros absurdos, né? E aquela máxima prevalece de fato, tá, pessoal? A cotação segue lucro realmente, né? Senão a empresa não teria valorizado esse 1100% nos últimos 5 anos. Porém, nos últimos 2 trimestres de 2023, a empresa aí teve lucros bem ruins, tá? Muito por conta de quê, pessoal? Muito por conta desse desempenho aqui, ó, desempenho das commodities do último ano. Teve desempenhos bem ruins, né? A gente pode ver aqui soja, por exemplo, teve aí 20% de decréscimo, né? Se comparado aí o preço do ano passado aí com os preços de hoje. Milho também caiu aí bastante, 40%, algodão também caiu quase 40%, boi gordo caiu 40%, etanol quase 30%, porém esses dois aqui não remetem muito a Kepler, né? Mas esses três aqui, já que são grãos, boi e etanol são outros produtos. O que remete mais à empresa aí são soja, milho e algodão aqui, nesse caso aqui. Ou seja, pessoal, se as commodities aí caem, pior para a empresa, né? Pior para a Kepler e para todo o setor de agro aí no geral, né? Já que as demandas aí por silo são menores, né? Por silos de armazenagem, no caso da Kepler, são menores, já que eles têm lucros menores, né? As empresas têm lucros menores e aí elas não conseguem comprar tantos silos como elas gostariam, né? Porém, pessoal, um ponto positivo é que quanto mais silos as fazendas, as empresas aí tiverem, né, mais silos aí a Kepler produzir, menos dessas desvalorizações aqui devem ocorrer, né, já que se as fazendas têm silos para conseguir conservar e armazenar os seus grãos, menos elas vão ter que vender quando os preços estiverem ruins, né, já que se ela não tem silo, pessoal, ela tem que vender aí de qualquer jeito, não consegue manter tanto tempo os grãos aí, né, já que eles em algum momento devem estragar. Ou seja, se a empresa tem um silo aí em mãos, ela consegue conservar esse silo e aí ela consegue vender a preços menores, né? É aquela máxima, pessoal, lei de oferta, né, e demanda, né? Ou seja, se tem muita demanda, a oferta é menor, né? E é o que acontece aí quando a empresa não tem silo, né? Se ela tem silo, ela aproveita aí os preços menores. E aí com esses 2 trimestres ruins, a ação da empresa aí desvalorizou bastante. A gente pode ver que nos últimos 6 meses saiu aí de 12 para... Ou seja, agora, 45% mais ou menos de valorização aí. Porém, mesmo com esses 2 trimestres ruins, a empresa aí tem uma valorização de praticamente 70%, pessoal. Por quê? Porque a expectativa do mercado é muito boa para o setor de agro no geral, né? E aí, isso remete também à Kepler, né? Como tudo que eu mencionei na matéria, os próximos 10 anos aí do setor de agro no Brasil deve ser aí um monstro, tá? E isso deve favorecer todas as empresas aí do setor de agro no geral. A Kepler é uma delas. E foi isso, pessoal. Kepler Weber aí com muitos pontos positivos à frente, né? Pode crescer demais nos próximos anos de fato. Tem seus pontos negativos que tem que ficar de olho, né? Como eu mencionei. Porém, os pontos positivos aí da empresa podem prevalecer, tá? É claro que é uma empresa que eu trouxe aí uma análise bem superficial, né? Se você quiser investir na empresa de fato,
Você tem que fazer uma análise mais profunda da empresa, né? Porém, é uma empresa aí que, ao meu ver, pode ser uma empresa bem interessante para o futuro. E diz nos comentários aí, pessoal, se você tem Kepler ou não, está pensando em investir na empresa ou não. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.